Bom dia, queridos. Esse desafio de entregar a vida, né, diante do altar, de ter um modo de viver, de ser alinhado ao desejo de Deus, essa intencionalidade, esse querer de ter uma vida coerente ao desejo de Deus, ela passa por diversos desafios. E a gente pode pensar e utilizar o termo, eu vou utilizá-lo porque no texto em Marcos capítulo 7, 14 a 23, há uma discussão sobre a pureza. E se pensarmos a pureza, é falado aqui no contexto ritual, né, da pureza ritual, né, religiosa, mas se a gente pensar na pureza como um processo, uma saída do que é incoerente e um agigantamento do que é correto, esse desejo pela pureza precisa ser um desejo meu e seu. Um desejo para que o nosso modo de perceber a vida, de perceber os alvos da vida, o desejo do viver, sejam desejos puros, orientados por Deus. Nesse texto, fica claro o quanto a religiosidade de algumas pessoas aqui nesse tempo, dos líderes religiosos, ao invés de favorecer um olhar coerente para a vida, ao contrário, comprometia. Porque o que aconteceu? Os líderes religiosos criticavam Jesus e seus discípulos porque eles não estavam lavando as mãos antes de comer. E aqui não tem nada a ver com higiene, tá, gente? É bom lavar a mão antes de comer. Faz bem, é saudável. Mas aqui não é uma discussão de higiene, é uma questão de religiosidade. Então, as pessoas comiam com as mãos nesse tempo, e não era incomum, nos vários povos, não se lavar a mão antes de comer. Mas, ritualmente, era importante para um significado de pureza. E isso passado não pela lei, não por orientações do texto, mas pela tradição. E aí Jesus fala assim, olha, é interessante, porque vocês criticam tanto, porque eu e os meus discípulos, a gente não segue a tradição, mas vocês anulam os mandamentos divinos. E eles citam honrar pai e mãe, que eles falavam que se você fizesse um juramento de doação do dinheiro para o templo, você ficava desobrigado a ajudar financeiramente seus pais. E ele fala, vocês estão descumprindo o mandamento de Deus por uma tradição de vocês. Né? As pessoas faziam isso para ficar famosas lá, né, no templo, né, como os santarrões, assim, o sujeito dá um tantão de dinheiro e tal, mas está deixando de ajudar os pais para fazer isso. E Jesus fala, vocês estão descumprindo o mandamento divino, que é de honrar pai e mãe, ou seja, de dar sustentação aos seus pais no momento das suas fragilidades, e isso fica muito evidente no momento do envelhecimento. Tendo esse pano de fundo, Jesus fala o seguinte, a partir dessa discussão, Marcos 7, de 14 a 23. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que, entrando nele, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos.
E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do homem, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Perceba que, digamos que quem seguisse essas regras rituais estivesse na melhor das intenções. Um desejo real e sincero de seguir em coerência a Deus. Real e sincero. Mas quando eles colocam o problema onde o problema não se encontra, e ao contrário, não conseguem perceber o mal onde o mal se encontra, ao invés de um caminho de pureza, eles ficam contaminados. Então, colocava-se como um problema comer determinados alimentos, a não lavagem ritual das mãos, mas se concebia plenamente aceitável você deixar seus pais à míngua, numa situação de carência financeira, porque se criou uma regra que eu podia pegar esse dinheiro e doar no templo. Perceba que eu revisto de problema algumas práticas rituais e retiro a gravidade de você fazer mal a pessoas. Quer dizer, você produziu mal porque você não está produzindo bem, e quem é que vai ajudar pai e mãe, se não os filhos? Ainda mais numa sociedade onde não tem previdência social, não tem loja, não tem nada disso. Quem é que vai sustentar os pais que não conseguem trabalhar numa sociedade onde o trabalho é majoritariamente braçal? Quem é que vai sustentar? São os filhos. E os filhos eles passam a ignorar o sofrimento deles, dos pais, para, no seu ambiente de convívio lá religioso, passarem a fama de serem muito espirituais, religiosos, etc. E aí, meus queridos, quando a gente fala, a gente cantou isso com tanto significado, de Deus controlar e a gente colocar tudo no altar, se a gente não tomar cuidado, a gente pesa a mão e dá importância ao que é irrelevante. E ignora que o que precisa ser colocado no altar, que é a vida da gente, o nosso modo de pensar, de sentir e de agir, a gente não coloca. Nem vou dar muita ênfase, porque eu tenho falado isso reiteradamente, né? Todos nós sabemos que nós somos compostos pelo mal. O pecado habita na gente. A gente não consegue cumprir o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. A gente não consegue. Ou seja, o mal está em nós. Então, a vida da gente é um caminhar inevitável e necessário de tentar purificar, ou seja, se afastar do mal e se aproximar do bem. Sabendo que essa é uma tarefa para a vida inteira e sem fim, né? É para a vida inteira. Então, na vida da gente, a gente está sempre se formando. Sempre. A vida não tem nada concluído na vida da gente, nada. A gente está sempre se construindo. E esse desejo, conforme a gente cantou, de tudo entregar no altar, não é uma entrega e acabou. É uma entrega, e é uma entrega, e é uma entrega, e é uma entrega cotidiana. E na medida em que eu me aproximo do bem, de Deus e da sua mensagem, da sua proposta, eu vou me distanciando do mal. É esse o caminhar proposto. É esse o caminhar proposto. E aí, se você confundir aonde está o mal para você se afastar, e aonde está o bem para você se aproximar, se você confundir isso,
a sua vida fica contaminada num esforço cansativo. Eu me lembro da minha adolescência que o mal era colocado em coisas que o mal já foi colocado no futebol, né, em cinema, calça comprida e tantas coisas, que bateria, tanta coisa assim que beira o bizonho hoje, né, assim, o absurdo. Mas é possível que na sua vida você esteja revestindo de mal o que de fato não é o problemático e aliviando e tornando sem nenhuma complicação o que de fato é grave. O que de fato é grave. Eu fico pensando, por exemplo, eu sou um sujeito extremamente controlado de gasto de dinheiro. Eu sou um sujeito controlado. Agora é impressionante. Se eu entro numa loja de tecnologia, eu nem sou muito ligado nisso não, hein? Mas eu começo a ver, cara, 10 minutos depois, parece que aquele negócio me toma. Eu falo, pô, podia comprar essa televisão, podia comprar esse computador, o meu computador. E aí começa a me tomar. É impressionante. Aí eu saio, porque eu saio que eu não dou conta, não. Eu não dou conta, não. Entendeu? Eu não dou conta disso. E eu estou sendo muito honesto, eu não dou conta. Porque daqui a pouco eu começo a fazer cálculo e vou comprar coisas que eu não preciso. Eu já sei que loja de tecnologia não é um ambiente saudável para mim. Entende? Não é. Eu não dou conta daquilo. Pô, mas que besteira. Besteira para você, para mim não é. Entendeu? Besteira para você, para mim não é. Ah, mas então significa que... Não, significa nada. Significa que, para mim, não é um ambiente para eu ficar 5 minutinhos, dou uma circulada e sai. Entendeu? Não é para ficar. Tem gente que banaliza o que é o risco. Eu estou falando desse, óbvio que tem outros mais. Infelizmente, há muitos outros mais para mim. Como para você. E aí, se você não tomar cuidado, você vai colocar como problemático alguma regra religiosa, por exemplo, do tipo, não orei do jeito que tinha que orar, não li a Bíblia desse jeito. Você começa a colocar algumas regras onde o problema não se encontra. E o problema se encontra em você, por exemplo, no nível de rigidez que você trata certas pessoas, uma certa questão que te gera um descontrole, entende? Você começa a frequentar um determinado site ou um ambiente virtual ou presencial, e aquilo começa a você dar um valor exagerado para algumas questões, entende? Se você não conseguir enxergar onde está o mal, você não sai dele. E muitas vezes a gente nesse processo, a gente se torna extremamente banal e incoerente. Imagine criar caso com lavar as mãos e você deixar seus pais à míngua. É um negócio que beira, para quem vê, é um absurdo. Mas se as pessoas olharem com uma lente para a sua vida, ninguém está fazendo isso não. Mas se fizer, vai perceber algo parecido em alguns aspectos. Entende? E o que Jesus está falando, que o que contamina não é esse descumprimento ritual. Não é porque você não foi na igreja, não é porque você cantou não sei o quê, não é porque você orou de um jeito ou não orou. Não é isso que vai te contaminar. Não é isso que você vai chegar e falar, nossa, eu estou uma pessoa muito errada. Não, não é isso. O que te contamina é aquilo que te faz pensar
Entende? É aquilo que te faz exigir que você tenha um corpo tal que você não consegue ter. É aquilo que te faz olhar para a sua carreira, para a sua trajetória e se sentir um fracasso. É aquilo que faz você querer desistir das coisas importantes na tua vida. É aquilo que te faz querer abraçar as irrelevâncias que te cercam. Entende? É você perceber o que te contamina. É esse o desafio da espiritualidade e da pureza. Porque a pureza proposta por Jesus não é um afastamento da vida, ao contrário, ele foi chamado de beberrão e comilão e amigo de pecadores. Ele circulava, ele estava em tudo que era canto, tanto com os religiosos como com o povão, ele estava com todo mundo. Ele não saiu do convívio. Para ser puro não é fugir da sociedade, ficar enfurnado dentro da igreja, até porque se você fizer isso, eu já tenho certeza, o seu ambiente de igreja é impuro. E tem muito cristão, muito mergulhado numa mundanidade intensa, porque só fica dentro de igreja. Quem fica só dentro de igreja já revelou que está mundanizado, porque o projeto de Jesus é para a gente viver, não só dentro da igreja, na vida como um todo. Então perceba, não tem como dizer para você o que te contamina. Ok, tem coisas gerais. Vai você ficar vendo um daqueles jornais que só fala de morte, só de desgraça. Tem 70 mil pessoas no Maracanã, teve um assalto, só fala do assalto. Bom, mas tem 69 mil que foram e voltam, mas só fala do assalto. Ou de uma briga que teve de 5 pessoas, 70 mil pessoas, 5 pessoas brigaram. É um sucesso isso daí é um sucesso, né, de segurança, de paz. Mas só fala daquilo. E só fica nisso. Daqui a 3 meses você está todo contaminado. Não tem como não estar. Isso é óbvio. Agora, o que te contamina? É ficar vendo site de beleza? Não sei. Não sei. É você que sabe. O que te contamina, que compromete seu modo de pensar, de agir, de sentir paz, de caminhar, o que é? Então, perceba que o que contamina, e é isso é que você precisa se conhecer e se envolver com Deus nessa direção, é reconhecer que a gente precisa ter um desejo, uma intencionalidade de pureza, de santidade, de coerência. Entende? Esse deve ser um desejo nosso, muito sincero. Agora, o que corrompe o seu modo de pensar e de sentir? Como eu sei que todos sabem, a vida é muito difícil. A vida é muito difícil. Se você não ajudar, meu querido, quem é que vai ajudar? Quando a gente canta tudo entregar no altar, implica em mudanças. Mas quais mudanças? É você que precisa saber. Mas é preciso você se agarrar a isso, com Deus, e tentar as mudanças necessárias no seu viver. Entende? Então, saiba, quando Jesus fala isso, ele está falando de alimentos, tá? Por isso que ele fala o que entra não contamina, mas é o que sai. Se ele não estivesse falando de alimento, ele falaria que o que entra contamina também. Porque se é o pensamento, é com quem você convive, é o que você se alimenta nos pensamentos e nos sentimentos. Isso te contamina. E a expressão dessa contaminação, sabe qual é? É quando você se depara com uma situação e você já quer matar o sujeito. Você já quer que o sujeito seja destruído, cancelado. Olha a contaminação aí dentro de você. É quando você olha para alguém e olha e enxerga pessoas como objeto. E não como seres humanos dignos que merecem todo o bem que você também merece. Quando eu olho para qualquer sujeito nesse mundo como um objeto, olha a contaminação expressa. Quando eu consigo
ficar indiferente ao sofrimento de quem está perto de mim. De quem está longe a gente fica, não tem jeito. Mas de quem está perto, olha a expressão da contaminação. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: reconheça que há contaminações em você e que haja um desejo sincero e real de pureza. De pureza. E isso só se faz com muito esforço, mudando as nossas práticas de vida. Você é muito fraco para algumas coisas e para outras você é forte. No que você é fraco, você precisa se afastar, dentro do possível. Não é fugir do convívio da sociedade, mas é perceber que determinadas coisas em determinados ambientes você não dá conta. E ir construindo a sua vida nessa construção de uma pureza. Só entendendo que pureza vai muito além da questão sexual e vai muito além de questões da prática religiosa. A pureza implica na capacidade de olhar para o ser humano como um próximo, que eu devo amar como eu me amo. E perceber a vida como prioritariamente como um meio de honrar a Deus sobre todas as coisas. Se é isso, eu já sei que eu estou muito longe dessa pureza, eu sei que você também. Que haja um desejo sincero da minha parte e da sua, por uma vida pura e santa. Então, eu gostaria que você tivesse agora uns 2 minutos para você orar e pensar naquilo que você precisa enfrentar, que compromete a sua pureza. Entende? E eu espero que você consiga enxergar, porque se você não conseguir enxergar, você ainda está num processo mais atrás ainda, que é conseguir se enxergar, se ver. Isso é fundamental. Todos nós precisamos mudar alguns aspectos na vida. Todos nós. Se você não percebe, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é, de fato, se arrepender, se apresentar diante de Deus e pensar, o que eu vou fazer com isso? Quais são os passos que eu vou fazer? Então, ore ao Senhor nesse momento. Deus, o Senhor conhece cada um de nós. E eu peço, Deus, que a gente acredite. Portanto, eu peço que o Senhor nos dê a fé suficiente para isso. Que a gente acredite que a vida proposta pelo Senhor é uma boa vida. Que a sua vontade para a gente, ela é boa, perfeita e é até agradável. Eu peço que a gente consiga acreditar nisso, Deus. Que a gente consiga perceber e acreditar que o mal suga a nossa vida e o bem impulsiona a nossa vida. Que a tua presença nos enriquece, a tua distância nos empobrece, Pai. E eu peço, Pai, que haja um desejo sincero em cada um de nós, Pai, dá-nos fé para isso, de querer uma vida mais pura, mais santa, mais próxima do Senhor. Então eu peço, Pai, que haja um comprometimento real de cada um aqui, Pai, para enfrentar o seu mal, que é diferente dos outros. Por desejar a proximidade ao bem. Entendendo, Pai, que essas marcas de mal em nós nos distanciam da vida que o Senhor propõe para a gente. Então, Pai, dá clareza, dá coragem, dá fé, dá perseverança, Pai, para a gente buscar os bons caminhos. Abençoa cada um, é o que eu te peço por Jesus, Pai. Amém. Eu lembro de uma pessoa que ela sempre pedia para eu orar por ela, uma outra igreja, e para Deus dar paz a ela, né? E aí a gente sempre conversava. Eu olho, hoje eu nunca falei isso para ela, mas eu deveria ter falado, faltou coragem.
Fala assim, ô irmã, não vou orar não. Porque não adianta. Enquanto a irmã não mudar de vida, não tem como a sua vida ter paz. Quando você ficar criando guerra com todo mundo, como vai ter paz? Enquanto você não for mais humilde, mais perdoadora, mais tolerante, sua vida vai ser um inferno. E não adianta orar. Você tem que entregar a sua vida no altar, para Deus mudar você. Porque enquanto não mudar, não tem paz. Paz não é um ato religioso que Deus vai falar assim, agora tem paz. Não é. É o abraçar de uma vida proposta por Deus que produz paz. Entende? Assim como alegria e tudo mais. Que haja o desejo de uma vida de paz, de alegria, de intensidade. Para isso, a vida da gente precisa mudar. Orientada por Deus. Que Deus nos abençoe e até a noite.